Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Henrique, sou nutricionista e eu fiz um ao vivo aqui no canal em que eu fui perguntado sobre se é fácil achar estágio na nutrição. Eu respondi a pessoa lá no ao vivo falando assim que olha, entre sim e não eu vou dizer que não. E aqui nesse vídeo eu vou dar um exemplo de uma seleção de estágio que eu participei que é uma justificativa do porquê que eu dei essa resposta de que não é fácil. É porque na verdade, gente, né, eu até falei lá, nada na vida, né, ou muitas coisas na vida não são fáceis. Então requer o quê? Por exemplo, no caso de um estágio, muitas vezes você vai precisar passar por isso, por uma seleção de estágio. Então, o próprio nome diz seleção. Você vai ter vários concorrentes para uma, duas vagas, então é óbvio que vai ter muita gente que vai ficar de fora, né? Então, por esse motivo não é fácil, tá? Fora o fato de que, né, você tem a questão da remuneração, ou seja, não é tão fácil encontrar vários estágios aí, ó, sobrando de opções que pagam muito bem. Então, por uma questão de fatores, eu, entre o sim e não, respondo aqui nesse vídeo aqui também, né, para quem está buscando sobre isso, de que entre sim e não eu digo que não é fácil. Mas é claro, eu encontrei na minha época, né, de universitário, eu encontrei sim algumas opções de vagas de estágio, opções boas que pagavam bem, que eram próximas da minha casa, né? Então assim, teve, né, opções boas, entendeu? Só pra ficar claro. Mas de modo geral, não é fácil, até porque eu até já fiz um vídeo aqui no canal contando a experiência de uma dessas seleções de estágio que eu participei, em que eu não fui selecionado. Eu vou procurar esse vídeo, vou deixar aqui na descrição, pra quem não viu ainda, né, vai lá conferir. E aqui nesse vídeo aqui de agora, eu vou contar uma experiência de uma outra seleção de estágio em que, adivinhe só, eu também não fui selecionado. Ou seja, uma opção, agora aqui vou contar uma segunda opção de estágios que eu quis muito, me dediquei para, né, ser selecionado e não fui. Então por esse motivo, por esses motivos também, né, das tentativas que eu fiz de querer e não ter conseguido, é que eu digo que não é fácil, tá? Então, antes de mais nada, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo, porque isso é muito importante. Se você não me conhecia, aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Clica nesse botão, do lado tem um sininho que você clicando vai ter a opção lá para você, né, escolher, para você receber todas as notificações. Assim, toda vez que aparecer ao vivo ou liberar um vídeo novo, você recebe um aviso e ficará mais fácil de acompanhar tudo que eu posto por aqui. Como esse vídeo tem a ver com o mundo da nutrição, na questão, né, do curso de nutrição e tal, aqui embaixo eu deixo o link da playlist Profissão Nutricionista, que esse vídeo faz parte, inclusive, para que depois desse aqui, você vá lá conferir outros vídeos sobre o curso de nutrição, sobre a profissão nutricionista em si. Então, bora lá. Seguinte, eu fiquei sabendo de que uma empresa, tipo assim, é uma empresa que é uma franquia, né, então é uma loja de suplementos de alimentos naturais que vende produtos naturais que existe no país inteiro. Só que é uma franquia, então existe lá o dono, né, e ele vende as franquias. Então se a pessoa quiser ter uma loja com aquele nome daquela empresa, a pessoa vai ter, né, uma franquia, como chamam. Então, perto de onde eu morava, tinha uma loja dessas, um shoppingzinho ali perto de onde eu morava. E eu fiquei sabendo que naquela loja ali estava precisando de estagiário de nutrição. E eu pensei, bom, é perto de casa, é uma loja que eu até já conhecia como consumidor. Vai ser um estágio de nutrição em que eu ainda vou receber, porque nesse estágio aí era remunerado. Porque já era uma coisa bacana, porque tem muito estágio que não é remunerado. Você vai ganhar experiência e tal, mas você não ganha em dinheiro, né? Então nesse dali em questão, tinha uma remuneração. Então eu falei, nossa, perfeito. Era muito perto de casa, da minha casa. Eu iria andando, se eu fosse, né, selecionado, eu iria andando cerca de, sei lá, 5 minutos, 7 minutos, eu estava lá no estágio. Então seria maravilhoso. Melhor, acho que impossível. Pronto, fui lá. A primeira etapa, uma coisa, né, eu até brincava, né, depois ali, durante a seleção, que parecia Big Brother. Porque vocês vão entender o porquê que parecia Big Brother. Porque tinham as pessoas interessadas e aí depois foi tendo uma peneira. Foram sendo descartadas, né, as pessoas, foi ficando 4, foi ficando 3 pessoas, até que ficaram 2 pessoas, que foram as 2 pessoas selecionadas. Então, parecia um Big Brother, né, que tipo, de tempo em tempo ia saindo gente, né, e a pessoa, né, responsável, que era a nutricionista dessa loja, né, ela ia vendo os participantes, né, os candidatos ao estágio,
e ia dispensando de tempo em tempo. Então, enfim, eu achei isso, sei lá, uma dinâmica interessante que valeu como experiência, tá? Que fique bem claro. Não fui selecionado lá no final, já adiantei pra vocês, mas a experiência ali que eu tive valeu muito a pena, tá? Então a primeira etapa foi o seguinte, eu fui lá na loja pessoalmente, foi aplicada tipo uma provinha, né? A gente recebeu um papel, os candidatos que tiveram interesse, né, tiveram que responder essa prova. Eram perguntas, acho que todas de marcar, acho que não tinha nenhuma de escrever não, enfim. A gente respondeu, tinham perguntas inclusive que eram sobre suplementos que a loja vendia, sabe? Então acho que a ideia ali da nutricionista que estava fazendo a seleção era o quê? Verificar já o quê? Quem poderia já ter algum conhecimento já prévio, o que seria interessante, porque como era uma loja de produtos naturais, o estagiário, né, iria ter a função de ficar ali na loja junto com outros vendedores, mas o estagiário, por ser estagiário de nutrição, iria estar com o jaleco branco e iria também poder ajudar os clientes ali a dar algum respaldo maior sobre as informações nutricionais dos produtos. Ou seja, isso só é interessante para a loja, porque a loja iria ter o quê? Alguém que iria estar conscientizando os clientes de que, olha, você está querendo chia? Bacana, a chia é bom para isso, tem ômega 3, então às vezes a pessoa estava até em dúvida se levava um produto ou não, mas quando houve um estagiário de nutrição com jaleco na loja falando bem do produto, né, a pessoa fica até mais motivada em comprar de fato e com mais segurança. Então o estagiário de nutrição iria fazer isso. Pronto. Fiz essa etapa aí dessa prova, como eu falei, e todo mundo que teve interesse. Daí dessa etapa eu passei, eu já comemorei, fiquei feliz, e aí é que tá a grande questão. Diferente de outras seleções de estágio, em que você faz uma dinâmica ali em um dia e você vai para casa e fica sabendo depois se foi selecionado ou não, nesse estágio o diferencial foi assim, essa prova que eu fiz foi em um dia, né? Então eu fui lá e fui para casa. Só que isso dali não já foi a seleção e acabou, não. Ali foi apenas uma etapa. Foi como se fosse a cadeira elétrica do Big Brother que eu falei. Tipo, quem teve interesse fez a prova. E dessa prova aí sim teve já uma peneirada de pessoas que foram descartadas porque, sei lá, não tiveram uma boa pontuação naquela prova, né? E pronto, aí sim desses, algumas poucas pessoas foram selecionadas. E aí dentre essas pessoas selecionadas estava eu, né? Eu não lembro exatamente quantas pessoas foram selecionadas. O que eu lembro na minha cabeça é que teve uma etapa que tinham 4 pessoas. Ou seja, essas 4 pessoas... se teve mais alguém, eu não lembro, tá? Mas eu lembro de uma etapa que tinham sobrado 4 pessoas. Eu, um outro rapaz e 2 meninas. Então, 2 homens e 2 mulheres, né? 4 estudantes de nutrição. Que a gente ficou indo, acho que era todo dia da semana, né? Estagiar. Era como se fosse o seguinte, a gente não era estagiário ainda efetivo, mas a gente ia para aquela loja, ficava uma quantidade de horas... E isso dali seria um laboratório, onde a gente estaria exercendo aquilo que a gente já iria exercer se a gente fosse selecionado, né? Mas ao mesmo tempo, a nutricionista iria observar o nosso desempenho em relação ao atendimento aos clientes, como a gente iria se comportar durante o estágio, porque isso era importante, né? E ao mesmo tempo, durante o estágio, a nutricionista, né, que estava fazendo a seleção, ela pedia pra gente, olha, eu quero que vocês tragam tal dia uma pesquisa, enfim, algo que vocês queiram trazer sobre tal suplemento. Também, geralmente é o suplemento que eles vendiam. Então assim, a gente tem aqui na loja um suplemento tal. Eu quero que vocês me tragam um trabalho, né, impresso do que vocês sabem sobre esse produto. Vão lá, pesquisem e tragam. E assim a gente foi fazendo essas atividades que ela pedia e as observações, né, que ela fazia da gente ali atuando na loja. Então, como eu falei, eu não fui selecionado lá no final, vou chegar lá, né, no momento certo, mas independente de não ter sido selecionado lá no final, eu já estava ali tendo a experiência de estar estagiando, né? Só que ainda estagiando, no caso, dentro do processo de seleção, entendeu? E isso ali era bacana porque eu já estava exercendo, já estava, querendo ou não, sentindo o gosto do que seria estar trabalhando, né, no caso ali, né, e ao mesmo tempo eu também iria ganhar, tá, esse tempinho aí de dias que eu fiquei lá, eu iria ganhar dinheiro com isso também, então, enfim, foi bacana por todos os motivos, né. Pronto, dessas 4 pessoas, de acordo com a vivência e as observações que foram feitas pela nutricionista, então chegou o momento que ela iria dispensar uma pessoa, então de nós 4, o outro rapaz que eu falei, ela dispensou ele. Pronto, ficamos
em 3. Eu e as outras, no caso, 2 agora meninas, né? Então 3 ainda concorrendo. Só que aí, nesse meio tempo ali, eu fiquei sabendo que o dono, né, daquela franquia, ele também estava abrindo uma outra loja em um outro shopping, que era bem distante, tá? Então pensem, eu fui lá porque eu queria estagiar naquela loja, porque era bem perto da minha casa, dava para ir andando, como eu falei. E lá, nesse processo de tentativa de ser selecionado, eu descobri que eles estavam também, além daquela loja, eles estavam para inaugurar uma outra loja, né, dessa mesma franquia, só que em um outro shopping que estava prestes a inaugurar na minha cidade. Só que essa outra loja, essa segunda loja aí, era bem mais distante da minha casa, não teria como ir andando, era tipo de ônibus, devia ser assim uma viagem de meia hora, sei lá, de ônibus, né? Então era bem longe, né? Era uma realidade totalmente diferente. E aí calhou que foi o que aconteceu. No final das contas, né, a nutricionista iria selecionar 2 pessoas. Uma pessoa para ficar naquela loja, a primeira, que era que eu, né, me candidatei para ficar nessa loja, e ela iria selecionar uma outra pessoa para estagiar nessa outra loja que eles iriam abrir. Então pensa, éramos em 3 estagiários, portanto ainda teríamos não só uma vaga, teríamos 2. Uma para uma loja e uma para a outra loja. E aí tá, eis que chegou o momento da nutricionista dizer quem iria ficar na loja ali inicial, que era a que eu queria. E aí, eu não fui selecionado. A justificativa foi que, todo mundo tá indo bem e tudo mais, só que a menina que foi selecionada para ficar naquela loja, que era a que eu queria, né, que era perto da minha casa, a nutricionista explicou que ela sondou os funcionários da loja e perguntou assim, porque ela queria uma ajuda, porque ela falou que os 3 eram bons, e ela queria saber, dos 3, com quem vocês mais estão se dando bem ali no relacionamento do dia a dia, né? E aí, segundo o que a nutricionista me falou, os funcionários disseram que, olha, aquela menina ali. E aí, por esse motivo, aquela menina foi selecionada para ficar na loja. E aí, eu e a outra menina, os 2, né, fomos para a outra loja para tentar a última vaga lá. Mas antes de chegar lá, nessa loja, né, inicial, a primeira coisa que eu posso já falar aqui é que eu confesso que eu fiquei assim, já desapontado, porque assim, mesmo que eu fosse selecionado para a outra loja, já não seria o ideal. O ideal para mim seria estagiar naquela loja, porque era perto da minha casa, seria perfeito, como eu falei. Então assim, eu até fui, tá, na outra loja, fiquei lá tentando também, né, até o final, mas no fundo, não era a minha preferência. Eu queria ter ficado nessa outra loja. E a escolha da menina lá, que é o direito da nutricionista ter escolhido quem ela quisesse, mas a justificativa de que ela escolheu porque os funcionários disseram que se deram melhor com ela, eu sinceramente eu fiquei desapontado, porque eu tinha me dedicado muito, pelo meu critério de análise crítica pessoal, né, eu atendia bem as pessoas, eu respondia bem sobre as informações dos produtos. Então, pra mim, eu fiquei desapontado, porque na minha cabeça ela priorizou não a parte técnica do estudante de nutrição. Porque se fosse por isso, acho que eu merecia ter ficado por conta disso, porque não era uma vaga de estágio de nutrição. E ao invés de avaliar a qualidade técnica como estudante de nutrição, do quanto que cada candidato ali sabe sobre os suplementos, sobre os nutrientes, ela na verdade usou um critério de relacionamento entre os funcionários, que é importante, é importante. Imagine se tem um candidato que é problemático, que já causou confusão com os funcionários antes mesmo de ser selecionado para estagiar. Então imagine, né? Então é lógico que é um critério também a ser avaliado. Mas o que ficou ali foi que isso dali foi o diferencial da menina e que pronto, ela foi escolhida por isso. E eu achei assim, poxa, se eu soubesse que o critério que ela iria usar como preferência para escolher alguém ali seria esse, eu teria conversado mais com funcionários, teria, sabe assim, se fosse isso, por esse motivo, né? Mas não, eu estava focado em ficar bem ali, né? De entregar as pesquisas que ela pedia, e não foi isso que ela deu atenção. Então, por esse motivo, eu fiquei desapontado. Mas, já que eu já estava ali, eu continuei. Fui para a outra loja com a outra estagiária, né? Então, nós 2 fomos para a outra loja e ficamos, né, no aguardo de chegar o momento do dia que ela iria dizer quem dos 2 iria ser selecionado. E aí, quando chegou o dia dela dizer quem foi selecionado, né, ela chamou um por um para sair da loja, para conversar com ela, né, fora da loja. E ela perguntou, quem quer conversar primeiro? Aí eu falei, pode ser eu. Daí eu e a nutricionista, a gente saiu da loja, né, que já era naquele outro shopping que eu falei, que estava prestes a inaugurar, então, que era a segunda loja, portanto.
Saí, ela falou, conversou comigo, já sabia, né, que ela falou ali que eu não fui selecionado. Voltei pra loja, pela minha cara, né, a outra candidata que estava esperando, acho que ela já deve ter percebido, mas aí a outra candidata saiu e foi conversar com ela, então, basicamente, né, a outra candidata que foi selecionada. Só que aí, pasmem, a justificativa. Quando ela conversou comigo, né, e ela deve ter dito a mesma coisa para a menina depois que foi conversar com a nutricionista, né, a justificativa foi a seguinte: você e ela são bons candidatos. Eu não sei quem escolher, não faço a mínima ideia de quem eu escolho, porque os dois são bons. Se eu pudesse, escolheria os dois. Sei lá como é que ela falou, mas ela quis dizer isso, que não sabia o que fazer. E aí, durante ali, né, as observações que ela estava fazendo, ela perguntou pra mim, perguntou pra a menina lá: vem cá, você tinha preferência de ficar aqui ou na outra loja? E nessa, eu respondi: a minha preferência era ficar na outra loja, porque era perto da minha casa, como eu já falei aqui. E a outra menina respondeu: tanto faz, pra mim lá ou aqui, tanto faz, pra mim tá ótimo. E aí foi esse o tal do diferencial que a nutricionista usou para escolher então a outra menina, porque ela pensou: se eu perguntei a Henrique se ele preferia aqui ou a primeira loja, ele falou: eu preferia a primeira loja, porque era perto da minha casa, então para que eu vou escolher ele para ficar aqui, se a outra estagiária, que é muito boa também, falou que tanto faz? Então vou escolher ela, que vai se sentir mais à vontade em estar estagiando aqui. É um motivo plausível também, gente? É um motivo plausível também, entendeu? Só que assim, vocês conseguem entender que tanto a primeira justificativa quanto a segunda foi assim, motivos que eu pensei: poxa, não, a parte técnica do estudante de nutrição não foi a priorizada. Primeiro ela priorizou para escolher o relacionamento com os outros funcionários. Se eu soubesse, né, então a estratégia era babar o ovo dos funcionários. Então, né, me desculpa aqui, mas assim, né, eu fiquei pensando nisso. E na outra questão, tinha que ter alguma diferença, não é possível que os dois fossem tão bons igualmente, alguma coisa ali de diferença podia ter, mas beleza, né? Nesse caso aí, o critério que ela usou até faz sentido, né? Mas a questão é que nas duas situações, né, foram motivos que não tinham a ver com a qualidade técnica, sabe, do estudante em si. Enfim, não fui selecionado, mas foi boa a experiência, né? De um modo geral, foi bacana. Mas, passado assim, sei lá, pouco tempo, sei lá, um mês mais ou menos depois disso, como eu falei, né, eu recebi até uma graninha pelos dias que eu passei ali, né, nessa tentativa de fazer o estágio, né, querendo ou não, eu estava exercendo ali uma atividade, então eu também já ganhei por esses dias, então já valeu a pena também por isso. Mas aí, passado um tempinho, acho que cerca de um mês, eu estava num ônibus e encontrei no ônibus um dos funcionários, né, dessa loja, e aí eu perguntei: e aí, como é que estão lá o pessoal, os estágios? Aí o rapaz me falou: não tá tendo mais não, eles tiveram que ter um corte de gastos, porque a segunda loja, como era no início, ainda não estava lucrando muito bem, então eles quiseram cortar o gasto com os estagiários. Então tanto a estagiária da loja 2 quanto a estagiária da loja 1 já foram dispensadas. E sério, gente, foi coisa assim de um mês, eu não sei se foi um mês ou dois, mas assim, foi pouco tempo. Então eu pensei assim: poxa, não fui selecionado, né, mas caso eu tivesse sido, eu iria ter ficado muito feliz, mas seria uma alegria que iria durar pouco, porque eu iria estagiar, ter passado por toda a seleção, iria ficar feliz, como eu disse, e daqui a um mês, olha, não vai dar mais, acabou aqui, né, obrigado, até então, quem sabe, né, uma outra oportunidade, se houver, a gente te chama. Então imagina a frustração, entendeu? Então assim, às vezes não era pra ser, sabe? Então assim, aquilo que eu fiquei tipo desapontado, às vezes não era pra ser mesmo, porque, vejam, quem conseguiu o estágio ficou por um mês. Então assim, isso aqui, o lado positivo disso tudo também é a gente pensar que às vezes aquilo que a gente pensa que, poxa, como assim, né? Eu não passei, eu me dediquei tanto. Como assim o critério foi a pessoa que mais se relacionou bem com as pessoas e não a desenvoltura como estudante de nutrição? Como assim, como assim, como assim? E depois você vê que, gente, às vezes nem era pra ser, entendeu? Eu iria me esforçar tanto e, na verdade, em um mês de estágio, ou um pouco mais do que isso, mais ou menos, não sei, o estágio iria acabar, porque eles tiveram que cortar os gastos. Então, em todo caso, como eu falei, né, pra mim, valeu a experiência de ter passado por todo o processo de seleção. Isso enriquece, né, a gente e deixa a gente mais preparado até para o mercado de trabalho futuramente. Então, houve, obviamente, né, não houve nenhum prejuízo. Pelo contrário, eu só ganhei experiência, ainda ganhei uma graninha. Então, assim, só ganhei coisas
boas, então valeu a pena. Tanto é que uma das coisas que eu pesquisei, né, de que foi solicitado, pesquise sobre isso, teve uma coisa lá em específica que eu pesquisei, que eu aprendi na época nesse estágio, e que eu lembro até hoje, né, de que tal elemento aqui é bom pra isso. E eu aprendi lá, nessa seleção de estágio. Então veja que lá eu fui, né, solicitado de fazer uma pesquisa disso, daquilo, e dentre essas coisas que eu tinha que pesquisar, uma lá, eu pesquisei para poder, né, mostrar o meu desempenho, e eu acabei aprendendo sobre aquilo lá. Eu já tinha ouvido falar sobre o elemento, mas eu não sabia daquele benefício que aquele negócio trazia, e eu aprendi isso lá. Então, maravilha, como já ficou bem claro. Então deixa o seu joinha aqui embaixo se você gostou de ouvir tudo que eu falei aqui. Nos comentários me escreva se você gostou. Se você quiser fazer alguma pergunta, escreva também. Na tela deixo as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar por lá. E eu peço que você compartilhe esse vídeo, tá? Se você conhece algum estudante de nutrição que acabou de entrar no curso ou que está prestes a entrar no curso, esse vídeo pode ajudar, porque, né, essa fase do estágio aí, né, gera dúvidas. Então esse vídeo pode ser interessante para essas pessoas. Aqui no canal, voltando, né, já aqui na tela vai aparecer a foto minha aqui que você pode clicar para realizar a sua inscrição, se você ainda não fez isso. Muito obrigado por ter me assistido até o final, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.